Fala aí galera, beleza? Seguinte, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje, tardezinha, manhãzinha de futebol europeu, delicinha. Cara, realmente é muito bom acompanhar principalmente a Premier League e no caso também a La Liga, que foi os dois campeonatos que eu assisti hoje pela manhã e agora passando para a parte da tarde. E a gente vê o quão futebol de qualidade enche os olhos, o quão um futebol bem jogado, um futebol bem praticado pode fazer a alegria do nosso domingão. Um calor descomunal aqui no meu interiorzão onde eu moro. E, cara, é isso, cara. Um bom futebol muda a tarde, muda o dia de qualquer um. Ainda mais se tiver algum time que a gente tenha afeição na partida. Ou se for aquele time que você tiver metido aquela oddzinha. E eu já falo pra vocês, Manchester City perdeu. Então acho que muita gente aí se ferrou nessa brincadeira. Então eu quero começar hoje falando sobre o confronto entre Arsenal e Crystal Palace. Um confronto que, se a gente for levar em consideração nomes, elenco por elenco, você provavelmente vai pensar, porra, Arsenal fácil. Só que não. O jogo foi uma partida bem jogada, foi uma partida tensa em muitos momentos. Não teve nenhum momento assim absurdo de superioridade de ambas as equipes. Eu diria que o segundo tempo foi um pouco mais pro Arsenal, só que não foi aquele amasso absurdo, não é aquela partida que é dominada por uma única equipe, não. Foi uma partida muito disputada, principalmente no meio de campo. Os atacantes de ambas as equipes não tiveram tantos espaços assim para trabalhar, principalmente a gente falando de um Arsenal que tem uma das melhores, se não a melhor defesa da Europa na temporada atual. E hoje é o líder isolado, né, com 6 pontos de vantagem pro... 6 pontos? 4 pontos no caso de vantagem momentâneos pro Bournemouth. Eu acho que o Bournemouth não jogou ainda, ou jogou e venceu. Eu não tenho total certeza. Ou seja, é o líder isolado da competição. É um time que já há pelo menos umas 2 ou 3 temporadas já vem jogando muito bem. Ano passado chegou na semifinal da Champions, só perdeu a semifinal pro time que veio ser campeão da forma que foi, no caso foi o PSG. Então é um time que vem galgando, que apesar das piadas de muita gente falar nunca vai ganhar nada e de ser aquele time sempre do quase, eu acho que essa pode ser a temporada em que o Arsenal se desvirgina, desculpa até o palavreado, mas que perde esse cabaço aí, que finalmente volta a conquistar um título de peso, porque conquistou uma Copa da Liga, conquistou Community Shield, esses campeonatos assim de menor expressão, possamos dizer assim, mas o que principal aqui é obviamente a Premier League e a Champions. Vem muito bem, três jogos, 3 vitórias na Champions. No campeonato inglês é o líder, só tem uma derrota, sofreu pouquíssimos gols, se eu não me engano só 3. Então é um time muito forte, é um time com a defesa muito bem postada, um time que, cara, Saliba, Calafiori e o Gabriel Magalhães são um nível absurdo de defesa, sensacional. E os reservas ainda, o Mosquera é muito bom, e o Hincapié, que é um cara que eu acabei acompanhando e conhecendo pelo Bayer Leverkusen, obviamente, também são reservas assim que mantêm o nível, obviamente não são o mesmo nível de Saliba e Gabriel Magalhães e o Calafiori, que é meio que uma espécie de terceiro zagueiro ali, mas ainda são reservas que não comprometem em momento algum, cara. E isso é muito bom para uma manutenção de uma temporada muito alta, uma temporada com muitos jogos, em momentos agudos. Você vai precisar desses jogadores para eventuais substituições em jogos difíceis, em jogos que às vezes, obviamente, por ser uma temporada cheia de jogos, você vai precisar abdicar de algumas partidas menores, tipo a Copa da Liga, Copa da Liga, Copa da Inglaterra, esses campeonatos assim, geralmente quem vai jogar são os jogadores mais reservas, possamos dizer assim.
Mas, novamente, foi uma partida difícil. O Crystal Palace é um time que vem numa crescente muito forte. Foi campeão, se eu não me engano, foi campeão da Community Shield esse ano contra o Liverpool, que é a Supercopa da Inglaterra lá. E foi campeão da Copa da Inglaterra. E foram os dois primeiros títulos de expressão, de primeira divisão, de primeira prateleira, assim, do time na história. É um time centenário, entendeu? E não com o John Textor, não, se eu não me engano, não tem mais nenhum tipo de relação com o conglomerado que administra o Crystal Palace. Então ele não tem nenhum tipo de administração, não tem tipo de nenhum dedo possamos dizer, nessa crescente do time, pelo menos até onde eu sei, entendeu? Então a gente vai indo mais ou menos por retrospecto do que foi a partida, e se a gente for olhar aqui, cara, foi uma partida, como eu já disse, foi muito disputada ali no meio de campo, pouquíssimas chances, as defesas muito bem postadas, sem deixar muito espaço para que seja feito muita coisa. E o lance de expressão, que aliás foi um puta golaço, um sem pulo, foi um sem pulo, do Eberichese, que aliás ex-jogador do Crystal Palace. Cara, muito bom, cara, muito bonito, cara, tá ligado? Ele só pegou na veia de primeira e chambou sem condição nenhuma pro goleiro, não tinha nem como acontecer nada, não tinha como ser desviado, não tinha como ter defesa ali, cara, foi um absurdo, entendeu? Depois o jogo foi condicionado a basicamente disputa aqui, disputa ali. O Arsenal teve um gol anulado, se eu não me engano, acho que teve um gol anulado, que foi, se eu não me engano, falta, alguma coisa assim. O Arsenal, obviamente, a partir do segundo tempo, por ter um time melhor e tal, ele teve, assim, conseguiu ali galgar algo a mais, conseguiu, assim, se impor um pouco a mais, mas novamente dizendo, não foi algo absurdo, não foi algo assim que a gente possa chegar e falar, meu Deus, o Arsenal dominou a partida, muito longe disso, entendeu? Aliás, eu acho que o Arsenal, mesmo com atacantes muito bons, o Gyökeres ali, o Eze, que não é exatamente um atacante, mas meio que tá naquela faixa ali do campo, eu acho que o Arsenal finaliza muito mal, cara, finalizou muito mal, tipo assim, o Gyökeres, assim, errando uns passes muito bobo, ele não conseguia, assim, posso me dizer, obviamente o cara tá numa fase de adaptação, veio do futebol português, então a gente tem que ter essa compreensão, a gente tem que ser esse bom senso na hora que a gente for analisar o cara, mas mesmo assim, cara, eu acho ele um jogador, pelo menos de momento agora, bem mais ou menos, não fez muito por onde. O Saka não, tipo assim, no meu ponto de vista, no que eu analisei, no que eu percebi da partida, o Saka também não jogou tão bem quanto ele costuma jogar, mas beleza, se eu não me engano ele tem uma lesão recente aí. Eu acho que o melhor jogador de fato da partida foi o Eze, tá ligado? O Eze jogou muito, correu muito, deu passe, fez pivô, cara, batia lateral, fazia de tudo, cara, fazia de tudo. Mano, é um jogador muito bom, é um jogador muito foda e eu espero ver mais partidas dele desse nível. Teve o Declan Rice também, que é um cara muito importante, não é aquele cara de... Muita gente confunde, acha que ele é um jogador goleador, o cara que vai fazer 15, 20 gols por temporada. Ele não é esse tipo de cara, vocês têm que entender isso. E ele jogou muito bem mesmo. Infelizmente, se eu não me engano, ele até saiu com lesionado. Não sei se chegou a ser uma lesão, mas com um incômodo. E foram as duas maiores notas do time do Arsenal. E foram os dois melhores jogadores. Na minha percepção, por toda a questão do gol e por ter sido muito fundamental naquele incômodo ali da defesa, incomodando a defesa do Crystal Palace, o Eze pra mim foi o melhor jogador da partida, mas o Declan Rice também merece os louros aí do que foi este jogo, entendeu? E esse é o tipo de partida que é muito bom o Arsenal vencer, mesmo que seja num placar mínimo, sofrendo e não se impondo tanto quanto poderia se impor, porque é esse tipo de jogo que no final acaba sendo fundamental para uma eventual disputa de título quando
tiver em fases assim mais graúdas, em fases mais decisivas, se tiver ali faltando umas 4, 5 rodadas, umas 5, tiver faltando, sei lá, umas 5 rodadas, 6 rodadas, até umas 10 rodadas mais ou menos, tiver ali na parte final do campeonato, é bom ter essas vitórias, criar essa gordura, estar agora no primeiro lugar com esses pontos de vantagem, basicamente aí, uma rodada e meia, né, 4 pontos, e novamente o Arsenal é um time que já era bem maduro, já era um time consistente na temporada passada, mas infelizmente acabou não vencendo nenhum título. Mas essa temporada eu acho que é um time que tem tudo para galgar algo maior, tem tudo para vencer finalmente um título de expressão depois de muito tempo. Quem sabe uma Champions, não sei, quem sabe uma Champions, quem sabe uma Premier League, talvez os dois, talvez até mais, entendeu? Então foi um bom jogo, foi um jogo de excelentíssimo nível. A gente tem que tirar essa visão de... Muita gente tem uma visão errada de, tipo assim, de esperar que a Premier League sejam aqueles jogos 3x3, 4x3, 3x0, 4x0, 6x0. Não é assim, cara. Não vai ser assim todo jogo, mas mesmo assim, apesar do placar mínimo, do placar magro, foi um bom jogo, um jogo bem gostosinho de se assistir. E um excelente time que tem tudo aí para se firmar e o Mikel Arteta, né? O Arteta, ele tem tudo aí para finalmente conseguir ganhar um título de expressão e de fato provar que ele já é um excelente técnico, ele já é um cara muito firme, é um técnico muito foda, mas ele precisa de um título grande, ele precisa de algo assim que afirme isso de fato, que realmente não coloque dúvidas no quão bom ele é, que ele consiga fazer com que o Arsenal vença um título de expressão. Eu acho que isso aí vai ser a maior afirmação possível para que não duvidem mais da capacidade do Mikel Arteta. E outro jogo que eu acompanhei, que foi difícil, porque, tipo assim, foi um jogo mais ou menos do mesmo horário, foi a vitória do Real Madrid por 2x1. E fazendo uma análise, assim, mais por cima, porque o jogo em si foi muito condicionado para o Real Madrid, entendeu? Não no sentido do Real Madrid ter sido beneficiado de alguma forma, mas desde o começo o Real Madrid se impôs mais, o Real Madrid correu mais, o Real Madrid deu a alma para vencer esse jogo. O Barcelona, eu acho que sem a presença do Hansi Flick na beira de campo, perde muito daquele ímpeto, perde um cara ali que, porra, influencia com que os jogadores ali produzam mais. O Lamine Yamal jogou... O Lamine Yamal não fez muita coisa. Vou até olhar a nota dele aqui. Foi abaixo da média. Foi uma nota ali, um 6.0, um 6.9. Nada demais, não deu nenhum passe, não fez nenhuma jogada absurda, não foi decisivo de fato. O Mbappé eu gostei bastante da partida dele, sempre sendo rápido, sempre incomodando pra caralho, mas o Vinícius Júnior aqui, o Vinícius Júnior foi aquele... Vinícius Júnior foi o Vinícius Júnior... Nossa, eu errei aqui, o Camavinga. O Vinícius Júnior foi um cara assim que, mano, excelente, cara, aquele cara assim que, mano, meu Deus do céu, que cara embaçado, aquele cara liso, aquele cara, ele dá passe, ele chuta, ele... Porra, mano, que absurdo de jogador, cara. Que jogador delícia de se acompanhar. É meio estranho falar isso aqui, mas um jogador assim, mano, sensacional de se acompanhar. Tipo assim, cara, você vê ele jogando, você quer ver mais, você quer ver... Porra, é absurdo, entendeu? O Éder Militão teve a maior nota da partida. O Éder Militão também jogou muito, foi extremamente seguro, armou jogadas, defendeu, deu passe. Cara, ele, porra, tava o rei do bote, ele tava numa skin de Kanté absurda, um jogador totalmente imperador na defesa, não deixava nada passar por ele e até surpreendente, porque é um cara que vem de uma lesão grave, que vem de 2 lesões seguidas graves, uma muito perto da outra, então é até surpreendente ver esse ímpeto dele e mostrando que ele é um cara assim que é imprescindível, que é um cara que a gente não pode abrir mão de
forma alguma, principalmente falando em contexto de seleção brasileira, e que ele provavelmente é o melhor zagueiro que a gente tem, ele junto com o Gabriel Magalhães, talvez, sei lá, o do Flamengo, eu sempre esqueço o nome dele, não é o Léo Pereira, é o Léo Ortiz, que eu acho que tá machucado, se eu não me engano, se eu não estiver ficando maluco. Mas disparado, assim, eu acho que ele tá só um pouquinho acima assim, do Gabriel Magalhães, porque o Gabriel Magalhães também estava em lesão, principalmente aquele final da última temporada. Mas os dois são, assim, na minha visão, são a dupla de zaga. A dupla de zaga que deveria ser titular da seleção brasileira. Ah, mas o Marquinhos, o Beraldo. Cara, o Marquinhos. Gente, eu tenho uma opinião muito foda sobre o Marquinhos, mas não vamos entrar nesse contexto aqui porque a gente está falando de Real Madrid e Barcelona. Mas a partida em si, como eu já disse, ela foi muito condicionada ao Real Madrid em si, porque teve um pênalti logo no começo que foi anulado, aí teve um gol anulado do Mbappé, aí teve o Mbappé fazendo 1-0, aí o Fermín Lopes, que aliás, Fermín Lopes, gente, mano, eu não entendo, cara. Ele, tipo assim, ele tava tomando umas decisões muito precipitadas. Ele dava uns passes nada a ver. Ele chutava a hora que ele tinha que passar a bola, tá ligado? Ele não parecia um jogador muito descompensado em campo. Parece que ele não sabia o que ele tava fazendo. Sinceramente, foi um jogo, tipo assim, apesar do gol, foi um jogo que, no meu ponto de vista, foi bem ruim da parte dele. Tipo assim, parecia que ele não estava jogando pro time em si, pra equipe em si. Parecia que ele, de alguma forma, só queria se reafirmar ou coisa do tipo. Obviamente, é um cara que vem de um jogo que ele fez um hat-trick, então, porra, fica aquela pressão a mais pro cara, porra, o cara fez um hat-trick, vai jogar contra o Real Madrid, pô, pode ser que aconteça alguma coisa, tá ligado? Aí o Real Madrid teve a chance de matar um jogo, de matar o jogo, no caso logo no comecinho do segundo tempo, só que aí o Chesney fez uma defesaça sensacional, cara. Eu acho que, tipo assim, eu não sei se possa existir uma defesa sensacional de pênalti, um goleiro fazer uma defesa muito foda de pênalti, mas o Chesney fez uma defesa assim que, meu amigo, cê é louco, fi, tá ligado? Depois teve uma entrada assim meio cabulosa do Hilsen no... Ai, eu não vou lembrar em quem que foi, mas foi uma entrada assim que... É aquela famosa entrada arrastão, tá ligado? Você vai arrastando tudo, jogador, bola, tudo, então beleza, entendeu? E basicamente o jogo foi condicionando a isso, não teve nada demais. Aí o mais agravante foi a expulsão do Pedro, que ele acabou adiantando bem no finalzinho mesmo, ele acaba adiantando a bola e dando meio que um carrinho, entre aspas, no Hilsen, e acaba sendo expulso porque ele já tinha um amarelo, entendeu? E teve uma confusãozinha no final do jogo, eu não vou saber o contexto, obviamente, do que foi a confusão, mas jogador, Vinícius Júnior estava no meio, Rafinha estava no meio, até os jogadores que estavam igual o Rafinha, o Rudiger, o Alaba estavam no meio, jogadores que nem relacionados, jogadores que estavam contundidos, que nem relacionados para a partida, estavam ali no meio, e basicamente foi isso. Um jogo nível de El Clássico, eu esperava bem mais do Barcelona. O Barcelona me decepcionou de certa forma, mas obviamente é um time que está sem dois dos seus principais jogadores, principalmente de ataque, o Lewandowski e o Rafinha, e são jogadores que fazem diferença demais, entendeu? O Lamine Yamal, infelizmente, não fez uma boa partida. Acho que o Lamine Yamal está sendo muito soberbo, muito isso. Mano, gente, pô, é um moleque de 17, 18 anos. Ele é um excelentíssimo jogador, é um dos melhores jogadores do mundo. E sim, ele teve alguns lances bons nessa partida, mas eu falo que ele não foi brilhante, ele não resolveu, ele não botou o jogo debaixo do braço, botou o jogo no bolso e levou para casa. E foi isso, ele jogou não necessariamente mal, mas ele também não fez nada assim que pudesse mudar o prospecto do que foi o jogo, do que a partida se condicionou a ser, entendeu? Então é isso, entendeu? Então foi um jogo de El Clássico. O Barcelona, o Real Madrid mereceu vencer, o Barcelona muito abaixo da média, um Barcelona em alguns momentos assim perdido até,
não fez nada de fato que merecesse vencer a partida. Então, uma vitória merecidíssima do Real Madrid. E é isso, gente. O jogo foi bom, muito bom, aliás. Só que, tipo assim, eu esperava mais, principalmente do Barcelona. Mas o Real Madrid precisava muito dessa partida, tomou aquela traulitada absurda do Atlético de Madrid. Não, eu acho que não foi na rodada, foi no clássico passado, no caso, no outro clássico, né, no clássico de Madrid, tomou 5-2 do Atlético de Madrid, o que é algo assim estridente, que preocupou muito. Vinha de 4 derrotas consecutivas, não eram só derrotinhos 1-0, 2-1, nada, não, era 4-0, 5-2, 5-0, 3-0, entendeu? Então, dá aquele alívio, mostra que o Xabi Alonso também sabe jogar esses jogos quentes, esses jogos assim pegados, esses jogos assim contra os rivais, apesar do 5-2 lá contra o Atlético de Madrid, mas eu acho que lá foi muito mais um ponto fora da curva do que algo assim pra gente constatar do que é o time do Real Madrid. Mas é basicamente isso, um bom jogo, e quem perdeu só lamento, entendeu? Mas outra coisa que eu quero mostrar aqui pra vocês, que, meu irmão, eu estou apaixonado, que são essas camisas, essa coleção da temporada 92, 94, é basicamente uma coleção retrô do Arsenal, no caso, né? Que traz tanto uma camisa de jogo quanto o moletom, camisas tradicionais mesmo, calça, acho que é uma calça, mas eu separei esses dois itens aqui que vou recarregar aqui no meu navegador, que eu simplesmente achei lindos, cara, que se eu não fosse um pobre lascado, provavelmente eu compraria aqui. Cara, esse moletom aqui, meu Deus do céu, que coisa linda, cara, que coisa estilosa. Eu acho que daria pra tirar esse logo absurdamente gigante da Adidas aí nas costas, mas ok, ossos do ofício. E, mano, muito bonito mesmo, muito bonito mesmo. Esse escudo temático do Arsenal aqui, esse escudo retrô do Arsenal, né? Parece um escudo de Natal, se eu não me engano, uma coisa assim. É muito lindo, tá ligado? E também tem essa camisa aqui, que, meu Deus do céu, que coisa linda, cara, que coisa linda. Até o patrocínio da época, as cores, tudo me remete a algo retrô, mas um retrô de extrema qualidade. Esse recorte, essa gola meio V assim, tá ligado? Meu Deus, mano, muito bom esse M aqui. Eu acho muito bonito, cara. Orna tudo, o patrocínio, o escudo bem aqui no meio, até o símbolo da Adidas aqui, a logomarca da Adidas. Tudo muito harmonioso, tudo muito bonito. E é basicamente isso, cara. E se eu não me engano, pelo menos quando eu fui entrar no site aqui, eles enviam pro Brasil, mas a gente sabe muito bem como está funcionando a nossa alfândega, né? Como está funcionando. E 600 aqui já está até convertido para os nossos reaisinhos, né? R$ 675. O moletom tá quanto? 600. O moletom tá mais barato. Eu acho que coleção de coleção limitada, entendeu? Então é isso aí, tá ligado? Mas é basicamente isso. Essas foram as duas partidas que o Papi aqui assistiu, analisou. Espero que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando o canal aí, se inscrevam, deixem um like, favoritem, façam o que vocês acharem que vocês possam fazer. E é isso. Barcelona, você é minha decepção. Fazer o que, né? Sem mais enrolação. Boa tarde, bom domingo. Espero ver vocês em breve.